Bem-vindos a mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E o assunto do programa de hoje é um assunto que todo mundo gosta. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você quer aumentar o faturamento da sua empresa? Você quer ganhar mais dinheiro? Sim. Se a sua resposta é sim, só existe um caminho: vender mais. As vendas é o pulmão da empresa. A gente precisa delas para fazer tudo funcionar. E o desafio, então, é saber como que a gente pode fazer para vender cada vez mais. E você sabe que esse é o meu chão, porque eu sou especialista em vendas, dou palestra e treinamento nessa área. E por si só, esse já seria um programa muito especial para mim, porque a gente vai falar do tema que eu gosto tanto. Mas ele ainda é um programa mais especial, porque hoje eu vou receber uma referência pessoal, uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho há muito tempo, e que eu estou muito contente de estar conosco aqui nesse programa. Mas não é uma referência só para mim. Hoje ele é uma referência nacional quando a gente fala em vendas. Ele tem mais de quase 1 milhão, vai bater 1 milhão de seguidores agora, essa semana, provavelmente. E é uma figura carimbada nos palestras e nos eventos de vendas. E eu estou falando do Eduardo Teva. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Grazi. Obrigada. Eduardo, uma alegria imensa te ter aqui no programa. Desde que a gente começou o Negócio Fechado, eu falava que queria trazer o Eduardo Teva no programa. Obrigado pelo carinho. E aqui está. Obrigado. Vou começar perguntando, então. Postura é essencial nas vendas? O que um profissional ou um empreendedor precisa ajustar na postura para começar a ter resultados reais? Eu acho que existe um componente muito forte da postura, que eu vou ampliar um pouco esse conceito e ir para o conceito de atitude. Eu acho que a atitude é a força propulsora do mundo das vendas. Grazi, quando as pessoas me perguntam, Eduardo, o que define o sucesso de um profissional de vendas? Eu digo que são quatro pilares que sustentam esse sucesso. Primeiro pilar é o pilar da autoridade. É você ser um especialista no que você vende. É o cliente olhar para você e pensar, opa, essa entende. Pilar número 2 é o pilar humano, é o entender de gente, ter uma personalidade atraente, aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente se sente bem quando está perto. O pilar número 3 é o pilar da técnica de vendas. Você sabe disso como palestrante, toda profissão tem técnica, o vendedor também tem que ter técnica. E o pilar número 4 é o atitude, é o comportamento, é a vontade de fazer diferença, é essa postura que você fala, que passa pelos mais diferentes fatores, o jeito que você se veste, o jeito que você se apresenta, o entusiasmo que você fala sobre aquilo que você está vendendo. Eu acho que às vezes os vendedores, por exemplo, eles não têm ideia de o quanto a convicção deles decide o sucesso de um processo de vendas. Os clientes nunca tiveram tão indecisos para comprar. E quando eu falo isso, Grazi, o pessoal fica meio surtado assim. Esse cara deve estar errado, né? Como assim? As pessoas estão indecisas num mundo onde elas nunca tiveram tantas informações. E a resposta é essa. As pessoas estão indecisas porque elas nunca tiveram tantas opções. Perfeito. E num cenário de muitas opções, você compra de quem te passa segurança, de quem transmite confiabilidade. E é por isso, sim, que a postura de um profissional de vendas é cada vez mais decisivo, não importa o canal que ele esteja vendendo. Com toda certeza. Vender é uma transferência de certeza, né? Eu transfiro para o meu cliente a certeza que eu tenho. Quais são os maiores erros que tu tá há muito tempo no ambiente de vendas, treinando pessoas de vendas, que tu vê as pessoas cometendo na hora de tentar vender mais e essas pessoas acabam ficando estagnadas por isso? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Excelente pergunta. São tantas emoções, né, como já diria o rei. Bem, o primeiro erro que eu acho que mais é cometido é vender para todo mundo pelas mesmas razões. As pessoas compram por diferentes razões e o vendedor de sucesso nesse novo mundo que a gente está vivendo, ele não pode mais praticar uma venda informativa, ele tem que praticar uma venda consultiva. O que é uma venda informativa? Você está focado em falar sobre as maravilhas do teu produto, sobre o quanto o teu serviço é extraordinário. E o que é uma venda consultiva? É uma venda onde você cria conexão, faz perguntas, entende a necessidade do cliente e agora sim você mostra como o seu produto ou serviço resolve o problema do cliente. Esse é o primeiro erro. Quando você vende igual para todo mundo, você provavelmente está deixando de usar argumentos personalizados. Eu conto, Grazi, nas minhas palestras, uma história que é fácil das pessoas compreender. Faz de conta que você tem uma loja de calçados. E agora vão entrar 3 mulheres ao mesmo tempo nessa loja. E as 3 mulheres estão indo para a mesma festa. E as 3 mulheres estão em busca de um mesmo produto, uma sandália para usar com um vestido.
Só que são 3 mulheres diferentes. A primeira mulher, ela é tipo Grazi, assim, ela é fashion, ela gosta de moda, ela sabe se vestir bem. Então ela está em busca de uma sandália moderna, vamos combinar para arrasar. A segunda mulher, ela tem hernia de disco. Ótimo. Usar uma sandália para ela é um caos. Ela está quase em busca da missão impossível. Ela quer encontrar uma sandália confortável. E a terceira mulher, ela é uma pessoa muito simples. Ela não pode ter uma sandália para combinar com um vestido. Ela está em busca de uma sandália versátil, que ela possa usar com outras peças. Então, são 3 mulheres indo no mesmo lugar, buscando o mesmo produto, mas por razões diferentes. O segundo erro mais cometido em vendas hoje é não saber criar valor na mente do comprador. Tem uma frase que eu digo sempre dos meus treinamentos: quando tudo parece igual, o comprador decide pelo preço. Mas se você olhar no livro do Ian Brooks chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais, ele prova que 7 a cada 10 compradores estão dispostos a investir um pouco mais, desde que eles percebam que o produto ou serviço é melhor. Nós até podemos querer economizar em alguma coisa, mas eu duvido, Grazi, que um dia você tenha entrado numa ótica e dito assim: eu quero a armação mais barata que tem na loja. Né? Eu duvido que você entrou em contato com uma agência de propaganda, desculpe, com uma agência de viagem e disse assim: eu estou indo para São Paulo dar uma palestra, me consegue o hotel mais barato que tiver em São Paulo. As pessoas não querem comprar o mais barato, as pessoas estão em busca da melhor relação custo-benefício. E é isso que o profissional de vendas precisa entender. Então o segundo erro é não vender valor. E o terceiro erro, dos 3 que para mim são mais relevantes no mundo da venda hoje, o terceiro erro é não oferecer para o cliente uma experiência de compra única. As pessoas querem se sentir importantes e especiais, mesmo que eu esteja no WhatsApp. Aconteceu comigo agora. Eu estou trocando meu carro. Eu mandei uma mensagem ontem para uma revenda de automóvel de um carro que eu quero comprar, que, graças ao bom Deus, é um carro de um bom valor. Eu mandei um WhatsApp ontem às 14 horas. Me responderam hoje às 9h40, quando eu estava entrando aqui no estacionamento. Então, parece que para mim, me parece nesse momento que nessa revenda eu não sou importante, especial. Eu sou mais um. E eu gosto muito de ser prático, viu, Grazi? E as pessoas pensam: tá, Eduardo, mas o que as pessoas querem hoje para ser atendidos? Eu tive o privilégio de conduzir uma pesquisa com uma amostra de mais de 1.000 pessoas entrevistadas, perguntando para as pessoas o que elas gostariam de encontrar num vendedor. E as 4 respostas mais citadas foram simpatia, orientação, educação e respostas rápidas. Esses são os 4 elementos que o cliente gostaria de encontrar numa clínica, numa loja, numa consultoria, não importa o que seja. Então, eu acho que esses 3 erros, na verdade, se a gente quiser olhar pelos erros, a gente pode se fixar, mas ao mesmo tempo a gente poderia compreender, para todo mundo que está aqui nesse momento nos assistindo, que se eu acertar nessas 3 coisas, personalizar argumentos, vender valor e oferecer uma experiência extraordinária, eu estou muito mais perto de fazer uma conversão. Perfeito. Nossa. O bom é que esse programa aqui, além de ser, porque não importa o quanto a gente aprofunde um tema, a gente está sempre aprendendo. Além de ser um programa para você que está em casa, é uma aula para mim também. Eu estou aqui assistindo e aprendendo tudo. Na tua visão, Eduardo, o que separa um vendedor comum de um vendedor extraordinário hoje? Essas, de novo, são muitas respostas que a gente pode dar. A pergunta é maravilhosa também. Eu vou começar modificando um pouco a ordem. Eu diria que neste momento que a gente está gravando esse programa aqui na Grazi, eu diria que o primeiro elemento decisivo para você sair do lugar comum é você aprender a usar uma ferramenta de tecnologia. Não tem sentido em 2025, neste momento que a gente está gravando, mas isso aqui fica no Spotify, então as pessoas podem estar nos assistindo ou nos ouvindo em outro momento. Um vendedor que não esteja usando hoje uma inteligência artificial, ele está fora do jogo. Não tem sentido, por quê? Numa inteligência artificial hoje eu posso escrever scripts de vendas poderosos para mim. Com uma inteligência artificial eu posso pesquisar o meu cliente. Vou amanhã visitar uma grande construtora chamada tal. Vou oferecer um serviço de consultoria. Pesquise sobre essa construtora, me fale sobre os principais argumentos que levaram ela para o sucesso e como eu poderia personalizar argumentos. Meu Deus do céu, sai pronto, Grazi! Eu e você, nós gravamos vídeos para redes sociais. Hoje você entra numa inteligência assim, quero gravar um vídeo sobre tal coisa. Vou lançar um canal de televisão para fazer um programa. O que eu deveria levar em conta? Então, para mim, não tem sentido em 2025 um profissional de vendas não estar usando uma inteligência artificial para ter alta performance. A segunda coisa que eu vou falar, confesso, Grazi, vai parecer meio suspeito.
Mas não é só para mim, é para ti também, tá? Então vamos deixar bem clara a suspeita, né? Para mim, a segunda certeza é que o vendedor extraordinário, ele estuda a técnica de vendas. Ah, perfeito. Ele estuda a técnica de vendas. Ele se prepara, né? Ele se prepara e ele pode comprar curso online, mas eu digo sempre que se o cara não tiver um centavo para gastar, se ele tiver vontade, é só ir para o YouTube e maratonar todos os nossos conteúdos e de gente maravilhosa do mundo inteiro de graça. Grazi, eu já treinei mais de 500 mil de vendedores ao vivo. Não é que eu sou tão sensacional, eu sou velho mesmo. Então, é o cabelo branco que está aqui. E eu digo para você, Grazi, a maioria dos vendedores que eu conheci na minha vida são pessoas guerreiras, são batalhadores. Até porque nós vivemos de comissão, né, Grazi? Então, o acomodado quebra. A maioria dos vendedores que eu conheço conhecem o produto que estão vendendo. É raro você encontrar alguém, tem, claro que tem, mas eles conhecem o produto que está vendendo. Agora você pergunta para esse vendedor, né? Quantos livros de venda você leu esse ano? Tu sabe qual é a resposta, né, Grazi? Provavelmente não, né? Aí tu pergunta para ele, tá? Quantos cursos de venda você fez, né, durante o ano? A resposta é nada. Eu pergunto nos meus treinamentos, eu estava na segunda-feira agora palestrando para 600 pessoas em Chapecó, e eu perguntei para eles, né? Quem de vocês, neste momento que a gente está gravando, né, nós estamos aqui em setembro de 2025, eu perguntei, quem de vocês está vindo neste momento no primeiro treinamento de vendas do ano, valendo treinamentos online também? Grazi, 90% da plateia levantou a mão. E o cara está lá reclamando e se queixando que a venda está difícil, a venda está complicada. A gente poderia olhar por duas óticas, né, Grazi? De um lado, a ótica do empresário, que deveria estar entendendo que isso é um caminho para ele vender mais, ou eu sou contra a acomodação, ou do próprio vendedor que diria, já que não estão me pagando, mas eu preciso vender mais, eu vou investir um pouco de dinheiro, claro que não vai investir milhares de reais, mas eu vou investir um pouco mais para ser melhor. Então, para mim, o segundo elemento hoje que tira um vendedor do lugar comum está extremamente relacionado à capacidade que ele tenha de estudar técnica de vendas e buscar ser melhor. E o terceiro elemento que eu acho que coroa tudo isso está muito envolvido hoje com o relacionamento humano. A gente está cansado de ser tratado com indiferença. Como robô, né? Como robô. Eu pergunto, Grazi, vê se já aconteceu com você. Você já entrou um dia num lugar para comprar e ficou com a sensação que as pessoas eram mais felizes antes de você ter chegado ali? Ah, já. É direto, né? É. Aconteceu comigo. 2 semanas atrás eu estava palestrando em São Paulo. E eu estava ali na Faria Lima e bem perto ali tem um shopping em Iguatemi e eu entrei numa loja para comprar uma coisa. Quando eu entrei na loja, Grazi, tinha 4 vendedores rindo. Quando eu entrei, eles pararam de rir. Ficaram me olhando com uma cara séria e disse, desculpe, eu só queria comprar. Eu atrapalhei a vida deles. Eles eram mais felizes antes de eu ter chegado ali. Então, o componente humano, ele é cada vez mais decisivo. Pode parecer simples, Grazi, mas o sucesso é feito de coisas simples. Por exemplo, o uso do nome transforma uma venda fria numa venda humanizada. Grazi, vamos imaginar que neste momento você está caminhando na Times Square em Nova York. Ou poderia ser na Avenida Paulista para não ficar muito nojento, tá? Você está caminhando lá e de repente, do nada, agora, Grazi, do nada, cai um toró horroroso e você está lá numa Times Square com 15 mil pessoas, você tem que procurar um abrigo, você não estava com guarda-chuva nem capa, você vai correr. Poucos sons te parariam. Um deles seria Grazi. Então, o vendedor precisa entender isso. Toda vez que você chama um cliente por senhor, você, tu, tem uma luz no cérebro dele, isso é óbvio que é uma metáfora, dizendo, cuidado, ele não te conhece. Ele não te conhece. Toda vez que alguém te trata pelo nome, ele cria conexão porque ele rompe a barreira e as pessoas ouvem mais os seus argumentos. Quer ver outra coisa que falta no mundo das vendas que tem a ver com o componente humano? Educação. Educação, cortesia. Esses tempos eu estava numa loja, tinha uma senhora, acho que ela tinha uns 70 anos, e o vendedor disse para a senhora, para a velhinha, passa aqui. Passa aqui que nem deita, Rex, vai para casinha. Pô, passa aqui para uma senhora. Vou lhe pedir uma gentileza. A senhora me acompanha aqui, por favor. Educação é algo muito, muito poderoso e tem feito muita falta. Mas talvez nada no mundo seja mais poderoso do que o sorriso, a generosidade, a bondade, aquela sensação que você tem que a pessoa que está ali, e a gente sabe, né, Grazi? A gente sabe que o vendedor que está na nossa frente vive de comissão, precisa vender. Mas quando você encontra uma pessoa atenciosa, sorridente, simpática,
que está interessado em ajudar você, esse cara vende infinitamente mais. Com certeza. Eu digo uma coisa para encerrar, Grazi, e aqui nós vamos ter que ter cuidado porque são 2 palestrantes, né? Mas hoje você está me entrevistando, então hoje eu vou falar mais aí. Eu acho que a gente, às vezes, tem que dizer uma coisa para o vendedor. E agora eu vou afirmar com a experiência de quem já viveu muito. Quase todas as pessoas no mundo das vendas que eu conheci, que correram atrás do dinheiro, não encontraram. Mas quase todas as pessoas no mundo das vendas que eu conheci, que se focaram em servir os outros com amor, tu sabe o que aconteceu, né, Grazi? O dinheiro apareceu como consequência. Para mim, hoje, o dinheiro é consequência do quanto você serve com excelência as pessoas que deviam lhe honrar por ter procurado você. Perfeito. Na verdade, Eduardo, tudo que tu falou aqui são coisas que não são extraordinárias, mas tornam o vendedor extraordinário, porque hoje o fazer o básico já está tão difícil, fazer o básico bem feito já é um fator de diferenciação no mercado. Né? Exatamente. Como transformar um atendimento comum em uma experiência que fideliza e encanta o cliente? Dá para fazer isso assim sem recursos? Acho que com a educação que tu falou aqui, mas tem mais algum ponto que tu ressaltaria? Curioso, né, Grazi? É que atender bem não custa mais caro que atender mal, né? Não tem nenhum elemento. Vamos tentar imaginar o que é um processo de venda. Eu digo sempre o seguinte, você que está nos assistindo nesse momento, se você pegasse só o que eu vou falar agora da minha parte, já valeria a pena você ter ficado. Venda não começa com produto, venda começa com conexão. A venda não começa, bom dia, a Grazi, bom dia, como é que eu posso te... eu queria tal coisa e eu saio falando. Não, venda começa com conexão. E hoje existem 3 elementos para você criar conexão. Isso é estudo de neurovendas e de neuromarketing, tá? O primeiro elemento que cria conexão é o acolhimento. Então vamos deixar uma frase para todo mundo. Cliente não pode ser recebido, cliente tem que ser acolhido. Qual é a diferença? Acolher é você me notar. Acolher é você me notar. Eu vi que acolher é você me fazer sentir bem. Receber é me notar. Acolher é me fazer sentir bem. Eu entrei, acho que um mês atrás eu entrei para dar uma palestra, fui dar uma palestra em Guarulhos, São Paulo, treinei minha equipe o dia inteiro, estava muito cansado, Grazi. Entrei às 8 horas da noite num hotel que eu não conhecia. Entrei, o cara sentado, não tirou a bunda da cadeira, né? Eu disse para ele, boa noite, ele olhou para mim e disse, o senhor tem reserva? Eu disse, não, sou um ladrão, eu ia tentar roubar um quarto, mas tu estragou a surpresa aqui, o cara começou a me olhar meio atravessado. No outro dia, eu fui fazer um treinamento para os franqueados da Natura, em São Paulo. E eu entrei num hotel chamado Stamplaza Paulista, lá nos Jardins. E quando eu entrei, eu fui dizer boa noite, mas o cara foi mais rápido. Ele tirou a bunda da cadeira, se levantou e disse, boa noite, bem-vindo ao Stamplaza Paulista. Que alegria receber o senhor aqui. Grazi, tu não vai acreditar, dava para ver os dentes do cara. Que alegria receber o senhor aqui. E eu disse para ele, a alegria é toda minha em voltar. Ele disse, opa, o senhor já é nosso hóspede? Sou sim, mas meu amigo, se eu não estiver enganado, deve fazer 1 ano e meio que eu não volto aqui, porque às vezes quem escolhe o hotel na vida de nós palestrantes é o contratante. Ele disse, então é por isso que eu não conheço o senhor. Eu só trabalho há 1 ano aqui, mas eu quero lhe dar uma certeza. Todo mundo aqui no Stamplaza está feliz demais por ter o senhor de volta. Olha! Será que na sua empresa hoje estão recebendo clientes ou estão acolhendo? Esses dias eu entrei numa loja para comprar, veio um rapaz, olhou para mim e disse, fala. Eu disse, desde 1 ano e meio. Né? Minha mãe disse que eu comecei a falar com 1 ano e meio. Isso é jeito de receber, fala. Então, primeira coisa, o primeiro elemento da conexão é o acolhimento. Perfeito. O segundo elemento da conexão, nós já falamos antes, que é o tratar pelo nome. Mas como a gente gosta de ser muito prática, é a sua marca também e é a minha marca, vamos deixar uma dica para quem está aqui nos assistindo nesse momento. Num ambiente comercial, você não pergunta qual é seu nome. Esse dia um cara disse pra mim, sua graça, vai te catar, estamos em 2025, sua graça, velho, sou eu, 2025. Você não pergunta o nome de ninguém, por quê? Porque eu fui perguntar para uma das maiores especialistas em etiqueta do Brasil, ela que é uma lady, né? Eu disse, num ambiente comercial, como é que eu perguntaria o nome do cliente? Ela disse assim, Eduardo, não faz isso, eu fiquei até assustado, Grazi. Como assim? A gente nunca pergunta o nome de ninguém sem antes se apresentar. Não é como é teu nome, meu nome é Eduardo, teu nome é... Grazi. Muito prazer, Grazi. Então, o segundo elemento da conexão é o elemento de tratar as pessoas pelo nome. E o terceiro elemento da conexão é você fazer perguntas de interesse. O vendedor que realmente quer servir, ele faz perguntas. Grazi, eu treino vendedores, vamos pegar desde o Grupo Teva, quando eu treinava os meus vendedores nas minhas 42 lojas do Grupo Teva, eu tinha 200 vendedores sob o meu comando. Eu dizia para eles, naquele tempo, que o melhor vendedor era o que tinha os melhores argumentos. O mundo mudou. Hoje o melhor vendedor é o que sabe fazer perguntas.
Perfeito. Vender é a arte do processo de venda. O que transforma uma venda numa venda incrível é a capacidade que você tenha de fazer perguntas. E tem uma pergunta que é mágica, que um vendedor deveria saber fazer, mas infelizmente ninguém ensina para eles, né? A maioria dos vendedores hoje, são poucos os que podem estar nas suas palestras, são poucos perto do universo, né, Grazi, os que podem estar na minha palestra, mas para mim a melhor pergunta é essa, tirando o preço. O que é mais importante para você na hora de escolher tal coisa? Por exemplo, eu moro numa casa hoje. A maioria dos corretores de imóveis, quando você vai comprar, eles dizem assim, em que bairro você quer? Ah, eu quero bairro tal, tal. Quantos dormitórios? Quantas vagas de garagem? Mas nenhum corretor perguntou para mim, Eduardo, já sei o imóvel que você quer, agora vamos deixar de lado o preço, etc. Me conta, o que tu mais valoriza numa casa hoje? Se o cara tivesse me perguntado assim, Grazi, Eduardo, sei que onde é que tu está buscando uma casa, sei mais ou menos o que você busca, mas agora me diz uma coisa, vamos deixar de lado. O que tu mais valoriza nessa tomada de decisão? Sabe o que eu diria para ele, Grazi? Eu diria assim, meu amigo, eu cresci brincando na rua. Não sei se você conseguiu crescer brincando na rua. Hoje eu não deixo meus filhos pequenos brincar na rua. Então eu diria para ele, meu amigo, sabe o que eu mais valorizo numa casa? É ter um espaço legal para mim brincar com o Vinícius e a Thaís e meus filhos. Se o corretor tivesse essa informação, quando ele fosse me mostrar uma casa, ele entraria lá e diria assim, Eduardo, vamos passar da sala, vamos passar da cozinha, vamos passar da cozinha, vamos passar da garagem. Imagina tu brincando com o Vinícius e a Thaís aqui. É isso que a maioria dos vendedores não entendeu. Então, se a gente tiver esses 3 elementos, que é acolhimento, tratar pelo nome e perguntas de interesse, você está muito perto de um atendimento de excelência. Perfeito. E as pessoas não gostam de vendedores, né? Então, quanto mais a gente se comporta como um vendedor estereotipado, tradicional, menos a gente vende. É isso que as pessoas precisam compreender, né? Quanto mais a gente foge desse estereótipo e a gente conecta realmente, mais a gente vende. Tem uma frase que a gente também fala, né, Grazi? Você deve falar nas suas palestras, cada um fala do seu jeito. Eu digo sempre assim, não venda, ajuda o cliente a comprar. Nós odiamos gente nos vendendo. Leva esse, aproveita, tá em oferta. Agora um cara que te orienta, que te dá uma informação, que te mostra alternativas para você decidir, esse está em sintonia com o novo mundo. Perfeito. As pessoas buscam fórmulas prontas para vender. Script poderoso. Tu acredita que existe uma receita infalível hoje para vender mais? Se sim, qual é? Eu acho que os melhores vendedores do mundo usam scripts de venda. Eu já treinei vendedores da Apple, Mercedes, Bayer, Volvo, John Deere, Gerdau, Tramontina, Unimed. Não daria para falar todos que eu já treinei, né? E eu afirmo para você, os melhores vendedores do mundo têm scripts de venda. Agora, nós vamos ter que explicar bem, né, Grazi, o que é um script de venda. Script de venda não é uma decoreba. Decoreba é uma babaquice. Script é um roteiro mental dos melhores argumentos. Né? O grande vendedor, ele não é pego de surpresa. O grande vendedor tem um raciocínio pronto para aquele processo. Por exemplo, Grazi, você treina um monte de empresas. Eu te desafio a um dia entrar numa empresa e perguntar assim para uma empresa que te contratar para dar uma palestra. Quais são as 5 maiores objeções que vocês recebem aqui na empresa? Não sabe. Não sabe. Mas vamos imaginar, Grazi, que o cara improvisa na hora de assim, aqui as maiores objeções são, vou pensar, vou consultar alguém, tá caro, etc. Então, ele diga. Agora você diz assim, então me mostra como é que teus vendedores lidam com essa situação. Tu sabe o que vai acontecer, não né, Grazi? Não vão saber. Então, por exemplo, recentemente, eu perdi um trabalho que dava uma graninha boa, viu, Grazi? Mas graças a Deus eu estou muito bem, que era criar scripts para empresas. Porque hoje o ChatGPT pode fazer um pouquinho pior que eu, mas pode fazer um monte de coisa melhor que eu também. E por isso que eu disse antes que a inteligência artificial está mudando o mundo. Aí eu estava criando os scripts para uma marca super conhecida, que tem lojas em todo o Brasil, e eu fui fazer visitas nas lojas para criar os scripts, e eu tinha perguntado para os gestores, né? Qual é a maior objeção que a gente tem aqui na empresa? Eu disse, a maior objeção que a gente tem aqui eu vou pensar, vou consultar alguém, é a primeira loja que eu entro. Aí eu cheguei para os vendedores em 3 lojas e disse, qual é a maior objeção que vocês enfrentam aqui? Eles disseram, Eduardo, a maior objeção que a gente está enfrentando aqui hoje é eu vi mais barato na internet. Porque essa empresa também tinha vendas em outros marketplaces, normalmente com margens mais baratas que uma loja. A objeção era a própria empresa. A objeção era eu vi mais barato na internet. Aí eu perguntei para eles, então me respondam uma coisa. Estou conversando com meia dúzia de vendedores na loja.
Então me responda uma coisa. De cada 10 vezes que o cliente diz, eu vi mais barato na internet, quantas vendas vocês fecham? Eles me olharam com uma cara e disseram, nenhuma! Não tem, porque é verdade. Às vezes ele vê mais barato na internet. Sabe o que a gente fez? A gente criou um script. Criou um script. Vi mais barato na internet. É verdade. É verdade. É verdade. É mais barato. Existem vários casos na internet que a gente nem entende por que está tão barato. Mas não é nenhum mistério. Às vezes é um produto que estava em demonstração, já tem um pequeno arranhão. Às vezes é um produto que não vem na embalagem original. Às vezes é um produto que vai levar 15, 20 dias para chegar. Às vezes é um produto que não é exatamente o que você queria, você olha e pensa, é isso que eu quero, mas na verdade você vê que não é exatamente aquilo que você quer. Então, quando você compra agora, você vai pegar direto da empresa, na embalagem, com garantia total agora e com um detalhe, na internet não tem esse sorriso gostoso para você. Perfeito. Sabe o que a gente começou a converter, Grazi? 40%. De cada 10, 4 a gente vendia, 6 não comprava. A diferença é que o primeiro vendedor, os que perdiam a venda, eu vi mais barato na internet. Às vezes tem umas ofertas assim na internet. Aceitava a objeção. Aceitava. Então, quando você me pergunta, existe uma fórmula? Não existe uma fórmula. Mas o vendedor que tem técnica, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais preparado para ter alta performance. Perfeito. E agora a gente vai para o quadro Respondeu, Fechou. Como que funciona esse quadro, Eduardo? Eu vou te falar a palavra e tu me fala a primeira coisa que vem na tua mente. Bora. Combinado? Combinado. Negócio fechado. Negócio fechado. Um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Maravilhoso. Um filme. Sem querer parecer aqueles cara muito culto, Missão Impossível, toda a série. Adoro. Uma frase que te inspira, Eduardo. A frase mais importante da minha vida, a frase mais importante que meu pai me ensinou, meu pai que eu perdi há 90 dias atrás, meu pai dizia que não existe crise ou dificuldade que resista a uma surra de trabalho. Perfeito. Sabe as palavras, né? Resume tudo. Sabes. O que te move hoje, Eduardo? Ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Eu estava palestrando nessa segunda-feira e uma pessoa disse no final da palestra para mim, obrigado, Eduardo, muito obrigado por me ajudar a dar uma vida legal para minha filha. Porque ela não era uma grande vendedora, agora ela tinha técnica e agora ela podia dar para a filha dela uma vida melhor. É isso que me move todos os dias. Um sonho. Que a gente tivesse um Brasil decente, que não fosse um Brasil tão radical e que eu pudesse ver, quem sabe, meus netos, meus filhos não verão isso, mas meus netos, num país mais digno. Uma palavra que resume nosso papo de hoje, Eduardo. Técnica. Quem tem técnica, vende mais. Tem tudo. Vamos fechar o negócio em técnica, então. Bora. Podemos carimbar, porque aqui a gente escolhe a palavra, a gente carimba e a gente assina, porque é negócio fechado. Combinado. Bora? Bora. E agora vamos carimbar, já que a gente escolheu a palavra técnica. Eduardo, tenha aqui nós temos um carimbo, porque assim é antigamente, entendeu? Sim. Carimbar e assinar. E fica à vontade para carimbar aqui, então, a nossa palavra. Aê, negócio fechado. E aqui tem a caneta para assinar. O negócio é fechado totalmente. Obrigado. Muito obrigado, Teva, pela tua presença, pela tua disponibilidade em dividir tanto conhecimento e tanta coisa importante com a gente, que eu tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa. Obrigado. Tá? Volte mais vezes. Obrigado pelo carinho.